Meus irmãos queridos, amigos do coração, uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. A nossa proposição se materializa uma vez mais nestas noites de quinta-feira, onde nos propomos nos reunir periodicamente, semanalmente, para buscarmos uma compreensão maior em relação às próprias leis da vida, as leis que regem o nosso processo de evolução ético-moral. Estamos em um momento crucial, todos têm ciência disso, e que deveremos aproveitar o máximo possível o restante ou o que nos resta da existência física, por ser de capital importância esta existência divisora de águas, porque aqueles que estão conosco nesse momento, sejamos encarnados ou desencarnados, despertamos para a nossa responsabilidade de espíritos imortais. Senão não estaríamos dentro de uma sociedade espírita, asseguramos-vos. E quando se desperta para esta realidade, o espírito realmente envida todos os esforços possíveis para aproveitar o que a existência física se nos proporciona. Principalmente, equacionar a nossa sombra densa, que está nos impedindo de voltarmos para casa tantas vezes em condições mais favoráveis. Viemos para cá para nos ajustarmos, trazer para a consciência tudo o que for possível, cultivar esses sentimentos, negociar com eles, realmente trabalhar esses sentimentos, para que a gente possa, então, realmente assimilar a proposição que a existência se nos oferece. Ninguém de férias na existência física. Há um objetivo fundamental, que é evoluir sobremaneira na direção da plenitude que nos aguarda, né? Nesta noite, nós vamos ser conduzidos, uma vez mais, com uma alegria muito grande para todos nós, pelo nosso querido irmão, né, companheiro nosso de ombro de muitos anos, Jorge Vitor Silva de Souza, vinculado-se o Jorge ao Centro Espírita Nosso Lar de Toledo, e periodicamente ele nos honra, sempre com a sua condução segura e precisa, enfocando o aspecto doutrinário e as lições amorosas de Jesus. E nesta noite não vai ser diferente. Jorge vai trabalhar árvore e fruto, né? Plantio, colheita, essas situações. No próximo sábado, nós iremos devolver a visita ao nosso Jorge, lá no Centro Espírita Nosso Lar, às 16h30. E é uma alegria muito grande, então, nós podemos fazer esse intercâmbio sempre com o pessoal lá de Toledo, né? Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória e o Jorge nos conduzirá na reflexão. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, filhos vossos que somos, projeção do vosso amor infinito, despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais. Um dia, alhures, criado simples e ignorante, posto no caminho da vida, para que, de experiência em experiência, de existência em existência, chegarmos, enfim, à idade da razão, do bom senso e da lógica. Atingimos-las, Pai amado. E por esta razão verificamos que temos uma imensa responsabilidade na parte que nos toca na obra infinita da vossa criação. A nossa solicitação de coração aberto é que o vosso amor e a vossa infinita misericórdia potencialize as nossas vontades, os nossos desejos de trabalhar no bem, para que possamos dessa maneira, através da nossa conduta, da nossa exemplificação, propor a outros irmãos nossos em humanidade para que possam fazer o mesmo, acelerando todos nós o nosso processo de redenção.
Abençoa-nos a todos, através dos vossos emissários, inspira o nosso Jorge, para que a mensagem que ele nos traga hoje desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e que nos propusemos a fazer um hábito saudável na nossa vivência. Que assim seja, Senhor. 2001, o Grupo Espírita Emmanuel, que faz um estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita, traz a lume luz imperecível, realmente uma obra extraordinária. Um pequeno recorte desta obra que guarda relação com a proposta do nosso Jorge. Semeadura e frutificação. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Mateus 13, 26. E quando a erva cresceu e frutificou, na natureza nada dá salto. Semeia-se, germina, cresce, frutifica. Assim também se dá com o bem e o mal. Quem planta, colhe a seu tempo, e colhe da natureza do que plantou. Do que damos, recebemos. Toda semente, mais cedo ou mais tarde, de acordo com o dispositivo da criação, irá crescer e frutificar. Por isso, devemos ter o máximo cuidado com o que semeamos no solo do coração, nosso ou do semelhante. E a semeadura se dá por pensamentos, palavras, gestos e ações. Certamente, cada um só pode dar do que possui. À vista disso, precisamos nos suprir do que é útil e do que é bom. Será que é isso mesmo, Jorge? Por favor, ilumine-nos uma vez mais. Uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente e juntos refletirmos sobre questões tão importantes da nossa caminhada enquanto espíritos que somos. Embora muitas vezes não nos apercebamos desta realidade por estarmos envoltos neste processo carnal. É uma alegria muito grande, nós dizíamos, porque essa casa tem uma energia que nos contagia e que nos fortalece. E é essa espiritualidade amiga que nos recebe, é que nós pedimos guarida para que possamos refletir juntos sobre esse tema já antecipado, que fala sobre a árvore e o fruto. Nós utilizamos, como fonte de consulta para trabalhar o tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Parábola da Figueira Seca, também capítulo 21, Os Falsos Profetas da Erraticidade, e o Evangelho de Mateus, capítulo de 5 a 7, e o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. A imagem de uma árvore, não por acaso, porque não existe acaso na vida. Quando nós pensávamos no tema para a exposição que já estávamos preparando, com o objetivo de falar sobre as nossas escolhas e os frutos dessas escolhas, nós antecipamos para o nosso irmão Vanim, então a árvore e o fruto. E essa semana, recebendo alguns e-mails e na própria empresa onde nós trabalhamos, a grata surpresa de que hoje, dia 21, é o dia da árvore. Então, para nós refletirmos que não existe acaso, né? Eu fiz uma escolha sem saber desta informação, e a espiritualidade com certeza já o sabia e preparou-nos para que assim nós falássemos, porque nada mais justo para falar dos nossos frutos, lembrando o fruto da natureza. E a árvore tem uma significação muito forte na nossa vida. Desde pequenos, convidados a desenhar, rascunhar uma imagem no papel, geralmente sai o pai, a mãe, uma casa, o sol, e sempre tem a natureza representada por uma árvore, uma grama, uma flor. Então a vegetação, ela tem esse aspecto magnífico em nossas vidas,
porque nós até tentamos trazê-la para dentro dos nossos ambientes que não, muitas vezes, o permitem cultivar. A natureza faz parte do nosso viver. Nós, enquanto seres humanos, brilhamos os olhos quando estamos envoltos por ela. Um verde, como nós vimos na nossa tela, enriquecido por flores, enriquecido pelas outras belezas que a divindade nos concede, nos eleva a alma. Mas nós sabemos que esse ambiente verde que denota a natureza, também concebida pelo Criador, as plantas na cadeia de alimentação são consideradas como produtores, porque elas mesmas produzem o seu alimento, são autotróficas, porque utilizam da luz do sol, através da fotossíntese, para transformar o seu alimento. Só que com esse processo tão simples aos nossos olhos, que nem percebemos, mas de uma complexidade enorme, que só pelas mãos do engenheiro maior, que é Deus, poderia ser identificada e esclarecida às nossas mentes. A tal ponto que os homens não conseguem reproduzir o efeito, até hoje. E acredito que levará ainda algum tempo, porque deste simples efeito nasce para todo o homem, através da natureza, da vegetação que nos cerca, o alimento que mantém o homem na terra. E não só o homem, mas qualquer ecossistema aonde exista essa natureza exuberante, enriquecida, é claro, por outros elementos fundamentais, como o ar, a própria água. Os animais podem se alimentar. E os homens, de igual forma, também, das plantas e tudo que origina delas. Então, as árvores, dentro deste cenário da vegetação verde, nos dá um grande exemplo de frutificação, maioria das vezes sadia. Através dos seus frutos, nós nos deliciamos, matamos a nossa fome, a nossa sede. E nós também não nos damos conta que a árvore, além do fruto palpável, material, que é o fruto que muitas vezes conhecemos como diversos nomes, maçã, pera, uva e assim por diante, oferecem-nos outros frutos fantásticos. A nossa cidade, Cascavel, tem 76 mil árvores em vida. Parece muito, mas nesses dias de calor intenso, nós percebemos que ainda faltam. E é verdade, ainda faltam mais de 50 mil. Hoje eu ainda escutava uma reportagem a respeito disso. Nós podemos fazer essa semeadura sadia, plantando árvores para o nosso próprio existir. Porque a árvore, além do fruto que nós dizíamos, ela oferece ao homem condições de vida na terra. Uma árvore adulta produz em um ano oxigênio para 2 pessoas. E ainda tira da atmosfera gás carbônico 22 quilos em um ano. Esse gás carbônico produzimos incessantemente. Se não houvessem as árvores, não haveria a condição humana como a temos. Além desta realidade, que é o próprio oxigênio que nos faz respirar, a árvore nos dá a sombra que nos refresca, a árvore nos dá o caule que se transforma em utensílios domésticos, na cama que deitamos, no teto que nos cobre, na casa que edificamos. Então a árvore dá um grande exemplo nas mãos do Criador de fruto sadio. Mas as árvores, nós que conhecemos um pouco a natureza dos seus frutos, nem sempre oferecem um fruto saboroso, ou nem sempre está ao agrado nosso segundo a nossa vontade. Tem uns que gostam de pera, outros que gostam de maçã,
outros que detestam jaca. E é uma fruta tão doce, né? Mas quando nós olhamos a jaca, ela é tão feia, né? Desajeitada. É uma fruta muito feia. Quando eu vim para o Paraná, há 23 anos atrás, me convidaram a comer a jaca. E eu sempre fui um experimentador insaciável de frutas. Mas confesso que eu fiquei, após abri-la, meio desconfiado, né? Aquela coisa meio gosmenta, dá uma sensação desagradável aos olhos, né? Mas é tão doce e saborosa. Isso prova que a nossa imagem sobre as coisas nem sempre é a real. Nós fizemos ou nós fazemos imagens muitas vezes distorcidas da realidade. Esse pequeno exemplo que trouxe da minha experiência retrata isso. E muitos de nós também olhamos para determinada árvore frutífera e vislumbramos uma árvore sadia, boa, pelas suas folhas, pelo seu caule, pela sua exuberância. Mas ao experimentarmos o fruto, nem sempre é tão agradável assim. Quem pode detectar com maior experimentação, com maior conhecimento, são as pessoas, os biólogos, né? Os agrônomos, que se especializam e estudam incansavelmente para deter o conhecimento da natureza das árvores. Conhecendo a natureza das plantas e das coisas, assim como em qualquer ciência, não só naquela que citamos, fica mais fácil detectarmos o que ela pode realmente nos oferecer de bom ou ruim. Esta analogia que fazemos ao fruto da árvore, comparada ao fruto humano, deixa muito claro que caminhos pretendemos percorrer ao longo desses poucos minutos que passaremos juntos. Nós também, como a árvore, estamos a todo tempo concedendo e fornecendo frutos. Muitos saborosos, agradáveis, em que as nossas companhias querem dia a dia estarem ao nosso lado. Mas outros nem tanto oferecem frutos tão agradáveis assim, que dispensam a companhia daqueles que estão ao seu derredor. Não é verdade? Como as árvores, damos frutos. E nós conhecemos verdadeiramente a semeadura que fazemos em nossa caminhada, e conhecemos os frutos que estamos fornecendo aos outros. São frutos salutares, são frutos sadios, que podem enriquecer e fortalecer a caminhada do outro, ou são frutos desagradáveis, detestáveis, colocados em rejeito? É importante nós buscarmos este conhecimento, como o homem de ciência busca conhecer a realidade da sua ciência. Conhecer a natureza é fundamental. E a natureza humana também o é. Porque os nossos frutos estão sendo semeados desde a nossa chegada à Terra, nesta existência, e em outras tantas que nem lembramos. E muitas vezes saboreamos os frutos que os outros nos trazem em virtude dos frutos indesejáveis que semeamos, no passado ou nesta caminhada. Por isso precisamos conhecer a nossa natureza com maior profundidade. E para falar em natureza, a nossa verdadeira natureza, porque nós não somos esse corpo que vislumbramos somente. Nós somos, em essência, espíritos, ocupando temporariamente um corpo de carne. Quem nos traz essa realidade? Este homem que aparece à tela, Allan Kardec, responsável pela codificação da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, a mensagem divina trazida diretamente ao homem, relembrando os conceitos vislumbrados pelo Cristo e implantando na Terra uma realidade mais concisa e concreta da sua própria caminhada.
Este homem trouxe, nos primeiros escritos, numa obra, o que é o Espiritismo. Vejam o conceito primeiro que ele dá sobre o Espiritismo. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Define claramente a nossa natureza espiritual e diz a origem e também o destino nosso enquanto espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então nós temos relações com a vida física enquanto espíritos. Encarnados e desencarnados, nós nos relacionamos como espíritos. Está então na obra o que é o Espiritismo. E essa natureza, que Kardec deixa muito claro que é a natureza espiritual, ela precisa ser compreendida por nós, como nós estávamos falando. Porque se nós sabemos que, como as árvores, nós estamos a todo tempo fornecendo frutos, precisamos identificar a nossa natureza para identificar os frutos que estamos produzindo e de que maneira nós podemos melhorar estes frutos. E de que fruto estamos falando quando falamos do Espírito? Os morais. Quando nós olhamos as passagens do Cristo e vemos as suas parábolas, o seu exemplo, nada mais vemos do que um código de conduta reta e assertiva para a nossa felicidade. Ensina-nos o Cristo a fazer escolhas como Ele fez, sempre muito bem feitas. Já percebemos que o fruto do Cristo, para muitos à época, foi amargo? Assim como os nossos também o é, em determinadas circunstâncias da vida? Quando dizemos aos nossos filhos, não faça, como que eles entendem esse fruto? De forma desagradável. Mas a experiência, a maturidade, o conhecimento sobre o real fruto que desejamos ao nosso filho que amamos, sabemos que ele experimentará o melhor fruto possível. Inclusive aquele que nós, em escolha não tão bem feita, experimentamos amargamente, excluindo dele esse dissabor. Jesus também semeou. E hoje, e a cada dia que passa, nós percebemos que a natureza espiritual do Cristo deixou um legado muito grande, imenso, incomparável para a humanidade. O fruto do Cristo ainda não é bem conhecido. Porque nós dificilmente o saboreamos com a propriedade que poderíamos, se conhecêssemos o seu modelo de conduta, o Evangelho de Jesus. O Evangelho. O caminho para boas escolhas, para sanear em nós os melhores frutos, está no Evangelho de Jesus. E vejam, não só trazendo o caráter espiritual e também religioso, nós podemos reproduzir assim, como fizemos com a árvore e como esses exemplos que estamos trazendo, também o exemplo científico. Já ouviram falar desse homem, John Snow? Do século XIX, um inglês, que dedicou e colocou em risco a sua própria vida para sanear um problema da humanidade indetectável aos olhos daquela época. E em 1854, este homem passou a fazer estudos sistemáticos sobre a cólera, que dizimava homens sadios em questões de horas. Ele mapeou a cólera, método usado até hoje pela ciência. Esse homem foi inovador. A árvore que ele produziu ainda dá frutos. Mas à época, as autoridades queriam prendê-lo.
aonde ele ia com a sua planilha, anotando e consultando aonde cada pessoa desencarnou, morreu, como nós conhecemos. Ele fez um mapa da cólera e chegou a uma bomba d'água de Royo, um pequeno lugarejo de Londres, aonde o saneamento básico era precário. E o saneamento precário, à luz do dia, fazia com que penetrasse ao solo aquela putrefação e contaminasse a água que aquele povo bebia, desenvolvendo então a cólera. E dizimou muitas vidas. Mas esse homem não se melindrou diante das dificuldades. Continuou firme, procurando cientificamente deixar o melhor fruto, mesmo que custasse a sua vida. E como esse exemplo nós temos muitos na humanidade. Homens de ciência, mas também homens de religião. Poderíamos citar vários espíritas, mas preferimos trazer um que não é espírita, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Mahatma Gandhi. O homem que conduziu uma nação inteira pacificamente à liberdade. Mais de 7 milhões de indianos. Mahatma Gandhi, como era chamado, ele se embasou, acreditem, não era cristão, mas ele se embasou nas lições do Evangelho de Jesus para implantar a sua doutrina. E ele fala uma frase que eu tenho certeza que vocês conhecem: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso, num diálogo com os cristãos, ele evidencia esta fala, observando que os cristãos não se apercebiam desta riqueza que é o Sermão da Montanha. Mas Gandhi viu a riqueza que lá estava. E o que nos diz o Sermão da Montanha? O Sermão das Bem-aventuranças. Cristo, caminhando junto com os apóstolos, viu que grande multidão o seguia. E procurando estabelecer a ordem, ele subiu um pouco mais alto do que aquela multidão. Um pequeno monte. Por isso, o Sermão do Monte. E ali Jesus, como se prevendo tudo que se passaria com ele, como bem o sabia, nós temos certeza disso, porque ele deixou claro na sua passagem, ele revelou todas as verdades contidas no Evangelho em um sermão. Nós queremos conhecer Cristo rapidamente? Basta buscarmos o Sermão da Montanha. Mas com profundidade, que pode levar anos, vidas, estude cada palavra do Cristo, cada vírgula colocada, cada exemplo postado. Nós poderemos semear frutos semelhantes ao dele. Nós conhecemos muito bem o Sermão da Montanha pelas bem-aventuranças, mas foi dito muitas coisas além das bem-aventuranças no sermão. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7, são 3 capítulos, 5, 6 e 7, falando sobre o Sermão da Montanha. E no finalzinho do Sermão da Montanha, nós vamos ver que Cristo fala do quê? Dos falsos profetas, trazendo-nos a realidade dos frutos que podemos fornecer. E hoje, com a compreensão espírita, à luz dessa doutrina maravilhosa, nós podemos compreender profetas como médiuns. E Kardec deixa muito claro na obra kardeciana que médiuns somos todos nós, em maior ou menor grau. Portanto, profetas, médiuns. Portanto, médiuns, todos nós. E todos nós, segundo essa interpretação, Jesus deixa um alerta no Sermão do Monte: guardai-vos dos falsos profetas, dos falsos médiuns. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Jesus fala de frutos.
evidenciando a natureza espiritual nossa. Qual os frutos que Jesus vislumbra nesta passagem? Vamos caminhar mais um pouco para conhecê-los? Mas cuidado, porque podemos conhecer a árvore pelo fruto e podemos conhecer as pessoas também pelo seu fruto. Esta é uma realidade. Por isso que muitas vezes nós nos equivocamos. Nós abrimos um livro e queríamos ver o resumo, ou queremos ler o livro vendo a capa. Muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas e na primeira vista nós queremos ter uma identidade perfeita da persona delas. E isso é impossível. Isso no meio social em que nos encontramos só é possível pelas máscaras que vestimos. Porque também escondemos a nossa verdadeira realidade, assim como as pessoas. Porque a máscara que experimentamos é para nos incluirmos nos meios em que frequentamos. Isso é psicologia, né? Nós precisamos ter essa sensação de pertença, pertencer ao grupo, pertencer à família, pertencer àquela sociedade, pertencer àquele grupo que torce para aquele determinado time, que torce para determinadas coisas, que tem determinadas expectativas. Nós precisamos sim ter esse sentimento de pertença, porque senão não desabrochamos. Então nós vestimos máscaras. E podemos até vestir máscaras temporárias. Mas quando nós retornamos para a célula máter, que é a nossa família, que é a célula máter da sociedade, nós não conseguimos manter as máscaras. Porque a nossa realidade, ela se desnuda. Porque a nossa natureza espiritual se apresenta aos nossos familiares, que conhecem cada gesto, cada olhar, cada palavra. Se dizemos com amor ou com desdém. A nossa natureza, a espiritual, quando estamos despidos da carne, fica evidente ao mundo espírita, ao mundo espiritual. Por isso nós nos atrelamos com os espíritos vários, as afinidades que temos com aqueles que nos acompanham. Porque eles conhecem a nossa realidade desnudada. Mas os nossos familiares, mesmo estando ainda na carne, a percebem, porque convivem conosco. Porque as nossas falas não conseguem manter uma verdade que escondemos de nós mesmos. E não conseguimos manter as máscaras. E nos desnudamos diante dos nossos familiares. E isso é fantástico. E o quanto é valioso isso. Saber que o outro nos observa e pode contribuir com o nosso crescimento. A nossa realidade, muitas vezes escondida de nós próprios, porque nós temos um amor imenso sobre o eu, sobre mim, e não quero ver meus defeitos. Por isso muitas vezes vejo o meu defeito no outro, e o denuncio, para que o meu não fique à luz do dia, mas sim do outro, que vá para a vitrine, eu não. Esta experiência com os nossos familiares deixa muito claro que precisamos de tempo para conhecer o outro. Por isso não podemos fazer análises precipitadas do outro. Precisamos conhecê-lo. Para conhecer o seu fruto, precisamos identificar a sua natureza. Pode ter belas palavras, belas frases, mas o seu conteúdo é valioso, traz algo de conduta moral que me fortaleça? Ou eu prefiro ouvir frases soltas, agradáveis aos ouvidos, mas que não dizem da minha verdadeira identidade? Ainda fala-nos Cristo: toda árvore boa, e Ele está afirmando, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. É óbvio, né?
Toda árvore que não der bons frutos, observação curiosa e enfática da linguagem semita, né? Toda a árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se nós não dermos bons frutos, seremos cortados e lançados ao fogo. A linguagem semita é muito característica, né? Ela é enfática, para nos trazer uma realidade, e ela deixa a realidade mais viva. E que realidade fala aqui? Nós, como criaturas, e pela bondade manifestada pelo Cristo, não podemos conceber que seremos jogados ao fogo. Mas vislumbremos o que nos traz o fogo. Alguém já experimentou encostar em uma chama? O que traz? Dor, não é isso? E a dor incomoda, né? Aquele que não estiver no caminho passará pelo fogo da dor, das experiências que ele mesmo fez a escolha. Colherá os seus frutos amargos. Mas também não podemos esquecer que será responsáveis pelos frutos semeados que estarão alimentando outras mentes. Prestemos atenção. Se a árvore boa dá maus frutos, é porque ela não é uma árvore boa. Se a pessoa que conhecemos é bacana, é legal, mas em determinado momento apresentou-se de forma totalmente inadvertida, contrária a todos os princípios que antes manifestava, alertemo-nos. Falsos profetas, como nos lembra Jesus. Frutos e árvore é impossível separar. Parábola, outro momento em que Jesus fala desta questão, para que observemos os nossos frutos e também os dos outros, é óbvio, né? Parábola da figueira seca. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 8. E quando saíram de Betânia, ele teve fome. Jesus é contado aqui nessa passagem que Jesus teve fome. E ele vinha caminhando junto com os seus apóstolos. E de longe ele avistou uma figueira. E imaginou que poderia ter frutos para saciar a sua fome. Mas chegando próximo, nada encontrou. E ele, como na linguagem semita, amaldiçoou que tu não dês mais frutos para alimentar. Mas era sabido pelo Cristo e por todos que aquela não era a época de figo. Mas no retorno, os apóstolos verificaram que a figueira estava seca. E Pedro, bem observador que era, falou: Senhor, a figueira que tu amaldiçoastes está seca até o caule, até a raiz. E aí Jesus utiliza, como sempre usou, dos atos ou dos fatos do dia a dia, para trazer as realidades para o íntimo e para a natureza do ser, para nós, espíritos. E olha o que Jesus fala: tende fé em Deus, vô-lo digo, todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, crendo que acontecerá, ele verá acontecer. Fala de fé, confiança em Deus, confiança nas leis divinas, confiança no Cristo, no seu Evangelho. Está em Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14, 20 a 23. E aí é óbvio, né, que Kardec, através da espiritualidade, faz uma observação e uma alusão a esta passagem. E caracteriza 3 temas importantes para a nossa reflexão. A figueira seca, que Jesus vislumbra, é símbolo das pessoas que do bem só têm a aparência. Aqueles que aparentam ser bons, cujos atos negam essa realidade, mostram a sua verdadeira. Também, nesta passagem, vislumbram-nos a reflexão, os espíritos, que também a figueira seca representa as pessoas, os sistemas, as doutrinas vazias, sem a fé racional, que transitam ou circulam no mundo das coisas e dos fatos, no mundo dos homens, de forma superficial, a tratar das alegorias,
sem cuidar do fundo, sem trazer a realidade das leis divinas, sem revelar a fé arrebatadora que salva a todos, quando assim a bem compreendem a sua natureza e a da divindade paternal, que é a do nosso Criador. Estas falsas crenças, falsas doutrinas, está condenada à esterilidade. E é o que nós estamos vendo, né? Surgem boatos, de repente fatos, de repente aparece a realidade, que de verdade só tinha interesses comuns. Mas por que nós deixamos nos iludir por estas falsas verdades? Porque as nossas paixões materiais ainda se deixam envolver e seduzirmos-nos por estes falsos profetas, essas falsas doutrinas. Porque é mais fácil chegar ao céu comprando, não é? Comprando um título que me leve para lá. É muito mais fácil. Mas nós não caímos em realidade que isso não é possível dentro da lei de Deus. Porque a lei é direcionada ao Espírito. E só chega ao céu de consciência e paz e a felicidade que almejamos aquele que trata do Espírito, que cuida das coisas essenciais do Espírito, que são as virtudes do homem de bem. Praticar a caridade, fazer o bem sem olhar a quem, alcançar os frutos necessários àquele que tem fome. E quantas vezes negamos o nosso fruto àquele que tem fome? O abraço, o sorriso, a palavra carinhosa, a palavra consoladora, refazedora. Quantas vezes negamos aquele que nos chega? Vamos fazer uma sessão de cinema, mas um breve cinema, vai dar mais ou menos 9 minutos. Nós escolhemos um filme chamado Mr. Holland, talvez alguns ou a maioria já conheça, Adorável Professor. E a experiência deste homem e o que ele provoca nas pessoas fazem muito bem sentido ao que estamos trabalhando nas nossas reflexões essa noite. Então eu vou me retirar de cena e vou deixá-los com esse filme, tá bem? São breves minutos, são 2 cenas apenas, tá? Certo. Não estava mal. Não estava nada mal. Senhorita... desculpe. Lang. Como disse? Lang. Gertrude Lang. Certo, senhorita. Quer tocar a partir do compasso 37, por favor? Já chega. Bom. Por hoje é só, vejo vocês amanhã. Bom trabalho. Senhorita Lang, importa-se de esperar um pouco, por favor? Está tendo dificuldade na mudança de tom? Eu sei. Há quanto tempo toca? 3 anos. É mesmo? Acha que tem estudado o necessário? Eu estudo constantemente. Bem... Então, eu acho que talvez você e eu devêssemos encontrar tempo
para umas aulinhas particulares. Seria maravilhoso. Mas eu não tenho muito tempo. Tudo bem, não importa. Qualquer hora que o senhor quiser, seria ótimo. Eu quero muito que isso dê certo. Eu aposto que sim. Por que não chega meia hora mais cedo amanhã e poderemos começar? Certo. Muito obrigada. Obrigada mesmo, obrigada. Me faz um favor. Pegue a sua clarineta e toque comigo. Certo. E desta vez, sem ler. Porque você já sabe a música. Está na sua cabeça, nos seus dedos e no seu coração. Você é que não confia em si mesma. Muito bem. Vamos lá. Pronta? 1, 2, 3, 4. Vamos de novo. E desta vez, ponha menos pressão no bocal. Tá certo. 1, 2, 3, 4. Ai. Certo. Não faça isso. Eu vou fazer uma pergunta. O quê? Quando você se olha no espelho, o que mais gosta em você? Meus cabelos. Por quê? Bom, porque meu pai sempre diz que parecem com o pôr do sol. Toque o pôr do sol. Feche os olhos. 1, 2, 3, 4. Não pare de tocar. A imagem sempre acaba dizendo muito, né? Por isso nós escolhemos essa obra, porque nós podemos perceber o resultado da semeadura de uma vida, de um homem que dedicou o seu conhecimento para ensinar. Como podemos observar, muitos de nós nos assemelhamos a este homem. Estamos na vida buscando conquistas várias, de deixar o nosso nome, de fundarmos, criarmos algo que ainda não foi criado, de deixar para a posteridade a nossa presença. E não nos apercebemos a oportunidade que Deus nos dá no ambiente onde nós nos encontramos. Cada um de nós, diferente do que muito imaginamos. Às vezes pensamos que para fazer a caridade precisamos ir para a África, Afeganistão, onde tem tanta gente em necessidade, é verdade? Bacana. Mas quantos estão próximos de nós com as mesmas necessidades? E quantos mais próximos ainda precisam do fruto do nosso conhecimento, do nosso calor humano, da nossa generosidade, do nosso amor? Os nossos familiares são amados? Porque dedicar uma vida a ensinar pessoas como aqui nós vimos, e semear calor, crescimento a toda essa gente, é realmente um fruto maravilhoso. Gertrudes, governadora agora, fala-lhe da sinfonia da vida que ele construiu nela e em todas aquelas almas. Mas se ele não fosse observador ao outro, se não tivesse a mente aberta para a
acolher do outro o que ele quer dizer, ele não perceberia. E é o que acontece com a nossa sociedade, infelizmente. Nós não temos tempo para o outro, mas nós queremos deixar algo para a posteridade. Nós queremos deixar um tesouro intitulado com o nosso sobrenome. O que estamos deixando de legado para a humanidade? Se nós desencarnarmos hoje, quem lembrará de nós? Como lembrarão de nós? Qual o fruto que saborearão? Qual o fruto? Amargo ou doce? Por isso, meus irmãos, depois desta obra, nós não podemos deixar de trazer aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, nos disse Jesus. Ele nos deixou todas as possibilidades, nos deixou o mapa da nossa felicidade. E o mapa da felicidade vislumbra sairmos da nossa identidade e adentrarmos as dos outros. Fazendo o bem, acolhendo as necessidades, nós estamos sendo úteis. Jesus nos ensinou: aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o menor, que sirva, que seja útil. O fruto saboroso, sadio, que frutifica em todos os instantes da vida, que levará a nossa presença a todos os corações que amamos, é o fruto do amor e do servir. Se nós não estamos servindo, nós não estamos sendo boas árvores e não daremos bons frutos. Que nós possamos refletir sobre o verdadeiro fruto que queremos dar aos nossos amados. Era esta a mensagem da noite. Agradecemos a oportunidade de refletirmos sobre essas verdades e por nos ajudarem a fortalecê-las em nossa caminhada. Que possamos estar outras vezes juntos, em qualquer instância que a vida nos oferecer, e refletirmos sobre esses valorosos preceitos e princípios do Cristo. Que a doutrina possa auxiliar-nos a encontrá-lo em nosso coração. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.